A última reportagem da série, você vai ver como dirigentes de confederações esportivas, muitos deles envolvidos em corrupção, ajudaram Carlos Nussmann a se manter tanto tempo no poder no Comitê Olímpico Brasileiro. E as propostas dos atletas para que o esporte brasileiro supere a crise e tenha um futuro de vitórias. Na ressaca do grande evento, a reflexão de nosso campeão olímpico em Pequim. O legado e o pós-olímpico realmente foi um fracasso, né? A gente não... As instalações estão paradas, as que estão ainda em pé estão paradas. A crise econômica se junta ao escândalo que chegou a colocar Carlos Nussmann na cadeia e suspendeu o Comitê Brasileiro do Movimento Olímpico Internacional. Os patrocinadores ficam com o pé atrás, né, de, sei lá, eu vou patrocinar tal esporte, mas não sei se o dinheiro vai ser repassado para os atletas, para as viagens, né? Isso realmente atrapalha demais. Nussmann estava no topo de uma pirâmide formada por confederações e federações esportivas, muitas delas controladas por cartolas aliados dele, gente que desperdiçou ou embolsou dinheiro público. Carlos Nussmann foi reeleito 5 vezes graças a outros cartolas que ficaram muito tempo no poder e também se envolveram em denúncias de corrupção. Guaraci Nunes, por exemplo, ficou quase 30 anos dirigindo a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e saiu preso. A Operação Águas Claras, em abril deste ano, prendeu Guaraci e outros 2 dirigentes da Confederação, acusados de desviar 40 milhões de reais. Uma pessoa que se perpetua 30 anos no poder e desvia tanto dinheiro, ela estava lá fazendo qualquer coisa, menos melhorar o esporte. Nos livros da entidade, a polícia descobriu que os dirigentes da natação compraram vinho de R$400 na Europa e pagaram uma passagem de classe executiva que custou quase R$25 mil. O que se via muito eram os dirigentes viajando de classe executiva e os atletas viajando de classe econômica. Às vezes a gente ia para a competição e estava a família do dirigente toda lá. E a gente se perguntava, quem é que está pagando isso? Segundo a polícia, uma licitação para comprar equipamento foi um jogo de cartas marcadas entre empresas que tinham ligação com os dirigentes. Refizemos o caminho dos investigadores, mas no endereço dado pela empresa que disputou a concorrência aqui em São Paulo, nós encontramos um pet shop. Vocês fornecem equipamento para natação? Não? Estão dizendo que não fornece nada aqui para natação. Obrigado, então. Fomos à casa do Cartola, num bairro nobre do Rio de Janeiro. A gente está fazendo uma reportagem sobre o seu Guaraci e a gente tentou falar com ele por telefone, não conseguindo. Sabe se ele está? Não sei. Só para dar uma checada, a gente está tentando marcar uma entrevista com ele. A esposa de Guaraci disse que ele está proibido de dar entrevistas. Até hoje, o escândalo da natação afeta o tricampeão mundial e prepara futuros atletas. Não está fácil, a gente está numa tensão de não sabe se vai conseguir aquela ação até o último momento. Então a gente está programando uma viagem e de repente pode ser que ela não aconteça. O homem que foi interventor na natação brasileira diz que não adianta fazer mudanças cosméticas. Não adianta a lei prever controles se esses controles eles são frustrados pela questão da perpetuidade, a pessoa sempre está ali e quem deveria fiscalizar, que são os presidentes de federação, também são sempre os mesmos. O exemplo vinha de cima. Há mais de 20 anos no poder, Nussmann gastava boa parte do dinheiro público que recebia com a própria cartolagem do COB. Quando acontece isso, na verdade, uma empresa, uma marca, ele está patrocinando os dirigentes, podemos dizer assim, porque esses recursos não chegam aos atletas. Direito de voto dos atletas dentro do COB, investimento nas escolas públicas,
São muitas as ideias para que o esporte brasileiro saia da depressão em que se encontra. Eu acho que a transparência, a governança sem transparência não vai a lugar nenhum. Nenhuma tem tanto apoio quanto evitar os cartolas eternos, como Carlos Nussmann, e obrigar os dirigentes a mostrar onde e como gastam o dinheiro público. Eu vejo isso como uma grande oportunidade para a mudança do esporte. A última legislação estabeleceu que permitiria uma eleição e apenas uma reeleição. Então, muitos desses dirigentes agora, que estavam nesse período muito grande de mandato, vão acabar saindo naturalmente.